Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que nos acompanha neste sábado, 28 de dezembro, Dia dos Santos Inocentes Mártires. Vamos conversar sobre a liturgia de hoje, tão importante dentro da oitava de Natal. Eu nunca me esqueço no dia de hoje da minha ordenação diaconal, no dia exatamente 28 de dezembro de 1985, na catedral onde fui batizado em Uruaçu. Que os santos inocentes mártires olhe por nós, interceda por nós, interceda pelas crianças do Brasil. Sobretudo aquelas crianças ameaçadas de aborto. Nós devemos rezar sempre nessas intenções. Os inocentes que dão testemunho de Cristo, não com palavras, mas com o sangue, lembra-nos que o martírio é dom gratuito do Senhor. As vítimas imoladas pela ferocidade de Herodes, pertencem, juntamente com Santo Estevão e com o evangelista João, ao cortejo do rei messiânico e lembram a eminente dignidade das crianças na igreja. A memória deles, aos 28 de dezembro, é reconhecido no martiriológico jerenomiano desde o século VI. É interessante porque Jesus nasce, a gente celebra o Natal e logo, já de imediato, nós celebramos o martírio de Santo Estevão, o martírio dos inocentes. Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe realmente essa dádiva, que é o testemunho por Ele. Esses inocentes mártires não tinham consciência, eram crianças que morreram por causa de Jesus, que tiveram o seu sangue derramado ainda tão pequeninos, por amor a Cristo. O fato de terem morrido pela sanha de Herodes com o intuito de matar o menino Jesus, eles já participam desta pleiade dos mártires no céu. Podemos lembrar também a importância das crianças na igreja. Aqui é bom lembrar que todos nós, na nossa comunidade paroquial, na nossa comunidade de capela, temos esta obrigação de rezar pelas crianças, de sermos tolerantes com as crianças, inclusive na igreja. Às vezes a gente tem sacerdotes que brigam muito com as crianças, não faz bem. Devemos sim orientar os pais de como cuidar das crianças quando elas às vezes fazem estripulias durante a missa. E algumas crianças são muito hiperativas e isso exige de nós o exercício da paciência. Não podemos deixar de levar as crianças à igreja, desde pequenininho. Mas a gente vai ensinando, o pai e a mãe vai ensinando, vai educando em casa, criando aqueles dispositivos psicológicos na criança de piedade, de amor a Nosso Senhor. E isso ajuda a criança a criar também a sua intimidade com Nosso Senhor. Acho que não vale a pena brigar com as crianças na igreja, a gente tem que ter essa paciência e os pais precisam saber o seguinte: a criança começa a gritar
sai fora da igreja, acalenta a criança e volta. Não vai embora, volte. Quem já tem a criança que tem esses hábitos de gritar, essa coisa toda, já deve ficar sentado perto das portas de saída da igreja. A criança começou aquele barulho, sai lá fora, acalenta, orienta, chama atenção, exige, fala de Jesus, fala do respeito que nós temos que ter com o Papai do Céu. E a criança vai aprendendo. Então os pais precisam dar esta educação, essa formação para as crianças, para que elas possam participar também da igreja. A gente não vai ficar preocupado se uma criança está correndo dentro da igreja. Os pais devem cuidar, mas eu, como sacerdote, não me importo com isso. Toco a missa do mesmo jeito. Então os pais precisam ter o bom senso, os catequistas, se é na missa das crianças, os catequistas têm que estar a postos para orientar com amor, com dedicação às nossas crianças. Aqui a gente vê São José com o menino Jesus nos braços. Isso é a atitude do pai, né, da mãe, cuidar, ter nos braços a criança. Eu me lembro de um batismo que eu tive que suspender. Era um batismo feito dentro da missa, numa capela, eu era padre novo ainda. Uma criança, um menino mais ou menos de 5 anos. E esse menino gritava tanto, esperneava, que não teve jeito de ser batizado. Por quê? Os pais nunca tinham levado a criança à igreja. Levou para batizar. A criança com medo do padre, com medo da cruz, com medo do altar, com medo do ambiente da igreja. Criança tem que ser ambientada na igreja. Já quando a mãe sabe que está gestante e já pediu o padre a bênção para a gestação, quando for ter o parto, pede a bênção do parto, e assim a criança já nasce com aquele amor pelo sacerdote. Eu acho muito bonito isso. As crianças que têm amor pelo bispo, têm amor pelo sacerdote. Tem criança que não vai embora, não aceita ir embora sem dar o abraço no padre, sem abraçar o bispo. Aqui mesmo em Formosa tem as crianças que sempre depois da missa o pai tem que levar, a mãe tem que levar lá na sacristia para despedir do bispo. Porque as crianças gostam da gente. Eu não posso recriminar isso. Nós precisamos disso. Aqui na diocese tem Padre Marcos, aqui na paróquia São Vicente. Sempre que termina a missa, ele sai pelo corredor central e as crianças saem acompanhando o padre. Aquele monte de crianças, porque gosta do sacerdote. Isso faz com que a criança tenha amor pela igreja, gosta do padre. Às vezes é difícil quando o padre vai transferido, as crianças sofrem muito. O padre que chega na paróquia precisa conquistar as crianças, sobretudo aquelas que eram muito ligadas ao sacerdote. Nesses tempos confusos, que a gente nem pode estar abraçando as crianças, porque é tanta acusação, tanta coisa que o mundo está vivendo, mas nós não podemos nos afastar das crianças. O sacerdote precisa ter um grande amor às crianças. Nós estamos agora criando a escola da Associação Bento XVI, aqui em Formosa, ao lado aqui da Catedral, que é uma escola conservadora, uma escola com os princípios como deve ser a escola católica. Vai começar com as crianças. O zelo, o amor, o cuidado, toda essa dinâmica que nós precisamos ter para dar às crianças uma boa formação, sobretudo espiritual. A nossa escola, Bento XVI, ela vai primar muito pela formação espiritual das crianças, dos alunos, com a vida dos santos, que a melhor catequese para as crianças é ensinar para elas a vida dos santos. Como que os santos viveram? Os santos também foram crianças. Você falar de Santa Teresinha, Santa Maria Gorete, para as crianças, agora do beato que vai ser canonizado, Carla Cutis,
que desde criança tinha aquele amor imenso pela Eucaristia, é assim que a gente vai ensinando às nossas crianças o caminho do céu. Muitas e muitas escolas têm sido instituídas mundo afora, e aqui no Brasil são milhares delas, com essa preocupação de retomar aquela metodologia que a Igreja sempre teve na educação. E a gente quer realizar isso, uma educação de qualidade, que vai formatar o caráter, a personalidade das nossas crianças para enfrentar a vida com um olhar sobrenatural. Quero agradecer imensamente os que estão à frente desse projeto, que é um desafio terrível. Você encontra críticas de dentro da igreja, pessoas que não compreendem, porque estão amarradas a um sistema já preconcebido que cria o preconceito. Que Deus abençoe nossas crianças rica e abundantemente. Amém. Compartilho com você, caríssimo ouvinte, o final do capítulo 2 de São Mateus, versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Nosso Senhor traz uma referência lá do Antigo Testamento acerca do morticínio das crianças. Eu quero encerrar essa meditação lembrando que no Brasil nós temos um grupo grande de pessoas abortistas. O aborto é um pecado que clama aos céus. As pessoas que abortam nunca se sentem em paz. E nós temos esse grupo que volta e meia quer a todo custo criar leis que permitem matar as crianças no ventre de suas mães. E nós precisamos ser firmes na defesa da vida, porque o concepto, a criança que foi concebida, ela tem direito de nascer, ela tem direito de viver. Nós não podemos dar uma de Herodes, imitar esse tirano que matou milhares de crianças com a finalidade de matar o menino Jesus. Que Deus nos livre dos Herodes de ontem e dos Herodes de hoje, que estão aí à espreita, procurando sempre uma maneira de matar as crianças. Levantemos nossas vozes contra esta situação. Que todos nós, cristãos, seja católicos, não católicos, e outras religiões que também defendem a vida, nós nos unimos sempre para defender aqueles que não têm como correr da guilhotina e da morte. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro neste momento pelas crianças abandonadas, pelas crianças que estão no ventre da mãe e externamente tem alguém programando o aborto para matá-las. Toca, Senhor, o coração daqueles que são violentos, que são infanticidas, para que deixem as crianças viver. Abençoa, Senhor, cada criancinha que está no caminho da morte pelo aborto. Abençoe, Senhor, a alma das crianças que foram abortadas sem o batismo. Olha, Senhor, por todas as crianças e que o sangue dos inocentes mártires seja derramado como testemunho no coração do nosso mundo para debelar de vez a cultura da morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembra você,
que amanhã é a abertura do ano jubilar em todas as dioceses do mundo. Aqui em Formosa teremos a abertura do ano na paróquia São Sebastião às 9 da manhã e uma procissão bonita até a catedral, onde teremos a missa às 10 horas. Participe conosco. Tenha um abençoado jubileu do Senhor.